Quando a gente está falando desse novo mindset, eu falo do mindset da abundância em oposição ao mindset da escassez que a gente vivia no passado. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal, onde o tema é Personal Branding. E eu estou muito feliz hoje aqui porque a gente vai falar sobre um tema para lá de estratégico para sua marca pessoal, que é a construção da autoridade em torno do seu nome. Esse é um tema assim fundamental porque essa autoridade que a gente fala aqui é o respeito que as pessoas têm por você. Eu chamava isso há 15 anos atrás de o efeito especialista e hoje a gente chama assim de o efeito da autoridade em torno do nome da gente. Ou seja, é quando as pessoas reconhecem a gente por um tópico, por um tema, por aquilo que a gente domina e que as pessoas, quando pensam nesse tema, pensam na gente. E quando pensam na gente, associam rapidamente esse tema. Esse é o grande efeito do que a gente tem chamado hoje aqui de autoridade para as nossas marcas pessoais. Então fica comigo aqui porque eu vou dar pelo menos 3 pontos fundamentais para a construção da autoridade na sua marca pessoal. Se você está me assistindo aqui no YouTube, no meu canal, por favor, se inscreva no canal. Eu vou lhe dar uma razão assim muito importante. É que eu estou muito feliz. Esse episódio marca o episódio de número 60. Isso mesmo, são 60 episódios que a gente distribuiu ao longo desse tempo, desses últimos meses, e que tem um pouco de mim, um pouco da minha experiência, um pouco do meu olhar, com um único objetivo sempre aqui, a busca de realização pessoal, que para mim assim é o ponto fundamental sobre esse tema que é a grande paixão da minha vida, que é Personal Branding, o tema das marcas pessoais. E esse episódio eu vou falar para você aqui sobre essa construção da autoridade que passa por 2 grandes pilares. O primeiro grande pilar que a gente vai falar hoje aqui é o conhecimento. E você sabe, nada vai substituir o conhecimento quando a gente está falando de construção de autoridade. Você pode pensar em muitas coisas, mas profundidade desse conhecimento, domínio desse conhecimento. E o outro ponto é o reconhecimento. Então a gente divide essa ideia de autoridade, eu falo isso para os meus mentores, que a gente precisa de profundidade desse conhecimento e depois a gente precisa do reconhecimento. Nesse episódio aqui eu vou falar sobre o primeiro pilar, sobre conhecimento. No próximo episódio eu falo sobre reconhecimento, porque esse eu acho que é um tema profundo que exige uma boa reflexão aí de você. Então, se você está me assistindo aqui no canal, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Depois de 60 episódios, é muito interessante que você leve esse vídeo para sua empresa, divide com o pessoal de gestão de pessoas, divide com seus colegas. Isso aqui dá para pegar o episódio e fazer uma discussão depois com os colegas, que eu acho que é muito legal. Compartilha com os amigos e tal. Então eu confio em você, deixe seu like, se inscreva no canal e toda terça e toda quinta a gente vai trazer uma nova reflexão. Então vamos a essa reflexão, que é uma reflexão muito importante sobre a autoridade. E o primeiro olhar que a gente precisa ter quando a gente pensa nesse efeito da autoridade para as nossas marcas pessoais é que existe uma mudança fundamental, uma mudança assim muito importante nesses nossos tempos, que é uma mudança cultural que a gente chama de uma mudança de mindset. E é muito importante entender essa mudança de mindset para poder entender esses nossos tempos e para poder fazer uma boa construção. E quando a gente está falando desse novo mindset, eu falo do mindset da abundância em oposição ao mindset da escassez que a gente vivia no passado. E é muito fácil da gente compreender isso, e eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. É que nesse contexto de mindset de abundância, a gente compartilha o que a gente sabe para obter a autoridade no mercado. Quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe, quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais autoridade nos atribui. Agora reflita em oposição ao que a gente tinha no passado. E não é um passado distante, eu estou falando de passado de alguns anos para trás, onde a autoridade era exatamente o contrário, era esconder conhecimento. Então, muita gente que tem 40 anos, 50 anos hoje, sabe que no passado a recomendação que as pessoas davam pra gente, amigos davam, conselhos, os chefes, olha, ensina até um certo ponto, mas não ensina o pulo do gato, não ensina tudo
porque senão você vai perder a autoridade. Então, a lógica era, esconde o melhor de você para que precisem sempre de você, né, e que venham lhe procurar para saber qual é o pulo do gato naquele tema que você domina. E olha que legal hoje, isso eu acho assim fantástico, a gente pode ter muitas coisas ruins hoje, mas a gente tem essa coisa genial do compartilhar, do cooperar, do co-criar, do distribuir, e que eu acho fantástico nesses nossos tempos. Então é importante você saber que hoje essa construção da autoridade passa por compartilhar para as pessoas aquilo que você sabe. Então, nesse sentido, muda a lógica toda, porque a gente não precisa esconder, a gente pode entregar tudo que a gente sabe. E esse momento é maravilhoso, porque a gente entra na internet, a gente entra aqui no YouTube, e a gente consegue, assim, os maiores especialistas do mundo, em todos os continentes, distribuindo conteúdo, levantando questões, né, trazendo seus conceitos, trazendo fundamentos. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Então, esse é o ponto. Quanto mais você contribui com aquilo que você sabe, com certeza, mais admiração as pessoas vão ter por você, mais procura vai ter em torno do seu nome e mais reconhecimento da sua autoridade. Mas esse conhecimento que eu digo para vocês que é fundamental, ele passa por 3 pilares. O primeiro pilar é o domínio de um tema, porque muita gente erra aqui na construção da autoridade para sua marca pessoal porque quer dominar muitas coisas. Eu já falei muitas vezes aqui, mas falo para você de novo. Quando a gente tenta dominar muitas coisas, a gente acaba não dominando absolutamente nada. E a representação de uma marca é associada a um tema, aquilo que a gente domina, aquilo que a gente faz de melhor, ou que é fruto da nossa carreira ao longo do tempo, ou é fruto das nossas paixões, ou é a composição dessas duas coisas, uma carreira e uma paixão, e a gente passa a dominar aquele tema. Eu chamo assim de dominar um tópico, de associar o nome da gente com um tópico, um tema que lembrem da gente. E esse tema passa a ser o balizador dos esforços da gente para essa construção de autoridade, para a gente poder aprofundar. Porque se a gente acaba ficando um pouquinho com cada tema dentro do segmento onde a gente atua, a gente obviamente vai ter um conhecimento mais aberto, mais genérico, mas a gente não vai conseguir construir autoridade. Então a gente precisa refletir sobre o segmento que a gente atua, sobre as formas de fazer, sobre o tipo de cliente que a gente atua, sobre o que tem significado para as pessoas, o que é relevante para os nossos públicos, pensar muito bem sobre isso, né? Examinar possibilidades, ter autoconhecimento para entender aquilo que a gente tem facilidade de dominar, e aí sim, escolhe um tema e entra de cabeça nesse tema, aprofunda esse tema, te isola nesse tema, porque aí começa uma construção que nos leva... Então, o primeiro ponto é esse, né? Escolher um tema, fazer um profundo olhar sobre essa escolha de tema, que é um tema para a vida, porque é uma construção de longo prazo. O segundo ponto tem a ver com explorar esse tema, com aprofundar o conhecimento do tema, porque a gente tem uma coisa muito importante, que é esse meu segundo tópico, que é o efeito exponencial do tempo sobre as nossas carreiras. Agora, se a gente escolher um tema hoje, possivelmente a gente não tenha domínio sobre isso. Agora, se a gente se comprometer a aprofundar esse conhecimento, a selecionar 3, 4, 5 grandes autores que falam sobre esse tema, estudar a profundidade desses autores, entrar de cabeça nisso, se a gente se comprometer a ler 1 livro por semana, 2 livros por mês, 3 livros por mês, a gente consegue em 2 ou 3 anos aprofundar muito isso, ir a cursos, ir a seminários, procurar mentores sobre o tema, ou seja, estabelecer o tema como filtro técnico para a tomada de decisão e a partir dele entrar de cabeça buscando profundidade de conhecimento nesse tema. E o que vai acontecer? O efeito exponencial do tempo. A gente vai plantando, e esse plantar significa eu vou estudando mais, eu vou aprofundando, eu vou olhando outros autores, eu vou olhando outros olhares, eu vou buscando mais reflexões, e ao longo do tempo eu vou construindo algo muito sólido, muito sustentável no domínio desse tema. E o meu terceiro ponto é a ideia que muda também completamente o nosso mindset para esse tempo, é o conceito de lifelong learning, ou seja, de aprendizado contínuo. Em oposição ao passado, a gente pensava o seguinte, não, agora eu já estudei, eu já estou formado, 25, 30 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, e agora eu não preciso mais estudar, eu vou só trabalhar com isso. E essa é a mudança desses nossos tempos,
que vai exigir que a gente se atualize todos os dias nessa busca constante por acompanhar a transformação do mundo, por conhecer novas ideias, novas reflexões, por conhecer aquilo que confronta as nossas certezas, que vai nos dar outros olhares e vai ampliar os horizontes. Então, os meus 3 pontos na construção dessa autoridade o primeiro ponto é o domínio de um tema. Escolha um tema para você, isso é muito importante, é muito estratégico. Escolha um tema e esse tema vai lhe acompanhar por anos. O segundo ponto, trabalhe pouco a pouco com consistência, buscando mais conhecimento, que o efeito exponencial do tempo vai lhe levar a ter uma bagagem muito grande se você tiver foco em pouco tempo. E o terceiro é acreditar que a gente vai ter que estudar o resto da vida, o tempo todo a gente vai aprofundar. Então esses 3 pontos, o domínio de um tema, o efeito exponencial do tempo e a ideia de aprendizado contínuo, de lifelong learning, pode construir para você autoridade sólida, reconhecimento sólido durante um tema. E no próximo episódio eu vou trazer para vocês a segunda parte disso, que é a busca de reconhecimento. Então fique em paz, eu agradeço muito a sua presença aqui no meu canal e eu desejo assim toda a reflexão possível sobre esse tema, que ela ilumine o seu caminho, ilumine suas decisões e a gente se encontra aqui no próximo episódio. Fique em paz e um forte abraço.